Então, irmãos, nós havíamos comentado domingo retrasado sobre o Senhor Jesus, quando ele é colocado lá em Hebreus como aquele que é o nosso fiador. O fiador é aquele que se responsabiliza pelas obrigações legais de outra pessoa. Ou seja, quando eu não tenho condições de pagar uma conta, temos um fiador. O nosso fiador é o Senhor Jesus Cristo. A palavra fala no Salmo 49, versículos 7 e 8, que a nossa conta é uma conta impagável. Ainda que nós venhamos a gastar todos os nossos bens, por mais rico que nós sejamos, nós não teríamos condições de pagar a nossa dívida. Então, quem queria pagar essa dívida nossa? O nosso fiador, o Senhor Jesus Cristo. Então, Ele pagou o preço. O salário do pecado é a morte. Irmão, mas Ele não fez isso apenas como um fiador qualquer. Ele é o fiador e Ele morreu numa cruz por amor a mim e a você. Imagine, irmãos, aquele momento que Ele estava ali naquela cruz, quando o meu e o seu pecado foi colocado nele. Claro, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o pecado meu e seu foi colocado em Cristo e Ele levou, Ele deu fim. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,24 que carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas, por suas chagas, nós fomos sarados. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em nome do Senhor Jesus, em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. Nós vamos meditar hoje, irmãos, naquilo que, segundo o livro de Apocalipse, relata para cada um de nós as coisas que em breve irão acontecer, num futuro bem próximo, né? Desde os dias que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, a igreja desta era, do primeiro século, já esperava o Senhor Jesus Cristo. Eles viviam hoje esperando que Ele voltasse amanhã, mas passaram mais de 2000 anos, Ele não voltou ainda, e nós sabemos pela palavra que Ele irá voltar, para buscar a sua igreja, a sua noiva. Ele não vai vir buscar religiosos, Ele não vai vir buscar crente, nem católico, nem evangélico, vai vir buscar santos, filhos de Deus em Cristo Jesus. Deus não tem nenhum compromisso com religião nenhuma deste mundo. A religião é um grande empecilho para as pessoas chegarem ao Senhor, né? A religião é cheia de conceitos, cheia de regras, cheia de mandamentos, e a palavra fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para nós permanecermos firmes nessa liberdade. Somos livres em Cristo, primeiro para amá-lo, e para a gente amar o Senhor, Ele derramou o seu amor em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, você tem aí, acima do teu pescoço, a tua cabeça, o cérebro. Se você estudar o cérebro humano, você vai ficar impressionado. Todos os mecanismos que governam todo o teu corpo, chama-se de coração, de alma, onde tem o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas vontades, dos nossos pensamentos confusos muitas vezes, da nossa vontade totalmente desalinhada com a vontade de Deus. Por que tem tanto sofrimento no mundo, irmãos? Porque o homem não quer ser curado. O homem insiste em viver segundo os seus próprios conceitos, segundo a sua própria mentalidade, pecaminosa e caída. Claro que tem os processos educacionais que vai educar o homem para viver nessa sociedade sem matar, sem roubar, sem fazer uma série de coisas, mas isso não afiança nenhum ser humano a entrar na glória de Deus. Para entrar na glória de Deus é necessário ter um coração trocado, ter uma vida nova. A palavra fala lá em Ezequiel 36:26, uma promessa que se cumpriu na pessoa de Cristo, para nós, é claro, que Ele tiraria de nós o coração de pedra, colocaria em nós um coração de carne. Ele colocaria dentro de nós, nos daria um espírito novo. No versículo 27 ele diz que colocaria dentro de nós o seu espírito e faria com que nós andássemos
e observássemos os seus estatutos e juízos e guardasse. A palavra guardar no hebraico significa obedecer. Então, como é que nós vamos obedecer a palavra de Deus? Pela pessoa do Espírito que Ele fez morar dentro de nós. Ninguém consegue obedecer a Bíblia, ninguém consegue cumprir a Bíblia. O que nós gostamos de fazer é muitas vezes agradar os homens e as mulheres. Então Deus nos chamou para agradar homens e mulheres, porque, irmãos, aqui nós não vemos, e não é o nosso interesse, nunca foi, nunca será, trazer mensagens motivacionais para massagear o ego dos irmãos. Muito pelo contrário, a verdade, ela nos confronta. A verdade, ela revela quem nós somos aos olhos de Deus. Então, por isso que nessa noite nós vamos analisar que um dia, a Bíblia vai dizer, que nós vamos ler aqui em Apocalipse 20, a partir do versículo 11, você vai descobrir desse texto, que um dia você vai estar diante do Senhor. E esse dia, brevemente vai chegar. Se você olhar para a tua estrutura corpórea, né, você vai descobrir que a cada dia que passa, você está se definhando. As rugas vêm chegando, há uma lei da gravidade que começa a puxar tudo para baixo. Lembra aquela sentença que Deus disse para Adão? Tu és pó e para o pó tornarás. E no Salmo 103 fala que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Muitas vezes nós pensamos que somos um tesouro, né? Que nunca vai ser exterminado daqui, mas vai sim. Os nossos dias aqui na face da terra estão contados. Irmãos, agora vamos imaginar uma cena aqui muito interessante. Você estando diante de Deus o Pai. Imagina se você participar do trono branco, quando os livros forem abertos. A gente vai ver hoje aqui com bastante cuidado sobre o que tem escrito nesses livros, que é tudo relacionado à tua vida e à minha vida. Isso aqui deve nos causar, para aqueles que ainda não descansaram na suficiência de Cristo, deve ser aterrorizante. Então, versículo 11, a palavra diz assim: vi um trono branco, 20, versículo 11 de Apocalipse. Vi um trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos ter uma breve palavra de oração. Nosso Pai, nós colocamos nas Tuas mãos esse tempo. Venha trazer a revelação de Teu Filho em cada um de nós, Pai. Pai, que nesta noite nós não venhamos tão somente nos contentar com apenas mais um estudo da Tua Palavra, mas aquilo que o Teu Espírito permitir que seja revelado ao nosso coração, que Teu Espírito ministre aos nossos corações essas verdades, nós venhamos a apegá-las a elas com mais firmeza, para que não se apodere de nós iniquidade alguma. Pai Santo, afasta de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Fala aos nossos corações, queremos ouvir a Tua voz, abra os nossos ouvidos e revela Teu Filho Jesus em cada um de nós. É dele que nós precisamos, Pai. Sem Ele, como Ele próprio disse, nada podemos fazer. Então, Pai, nós cremos neste momento, Pai, que é Tu quem irá nos conduzir. Fala conosco pelo Teu Espírito. Quem somos nós, Pai, para compreendermos e entendermos as profundidades da Tua Palavra?
Mas aquele mesmo Espírito que perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, também habita em nós. Então, Pai, nos leva a uma vida em profundidade e intimidade contigo. Alegra o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para esses dias do fim, eu creio que a nossa maior necessidade, irmãos, são duas delas. Vou falar aqui de uma primeira. Eu creio que seja a maior maldição da igreja é que a igreja vive uma vida de superficialidade espiritual. O que é uma vida superficial? É uma vida que não vai às profundezas de Deus, ao coração de Deus. Nós temos as Escrituras em nossas mãos. O que seriam as Escrituras em realidade espiritual? Irmãos, eu penso que seja o coração aberto de Deus para nós, porque igual nós sabemos, para conhecer uma pessoa temos que deixar ela falar, porque a boca fala do que está cheio o coração, entende, irmãos? Então, Deus, quando nós abrimos as Escrituras, vemos todo o coração do Pai para nós. Aqui não tem nenhuma religião, aqui não tem nenhum engano, aqui não tem nada que possa, de fato, envenenar a nossa alma. Muito pelo contrário, a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário de trazer regeneração, de trazer para cada um de nós um suprimento, um alimento que vai saciar a nossa sede de significado, fome de significado. A palavra de Deus, ela revela a própria pessoa de Cristo Jesus. A Bíblia diz, Hebreus 4:12, que ela é viva e eficaz. E nós sabemos por que a palavra de Deus é viva, porque o verbo de Deus que é Cristo, ele é vivo, ele vive, ele reina para todo sempre. Então ele habita em nós, ele é a verdade da palavra. Por isso que quando nós temos a pessoa de Cristo, o apóstolo Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2, ele diz assim, que vós sois a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, Cristo, a verdade viva, habita em nós, está em nós, e essa pessoa vai se expressar através de nós, através da nossa fala, através dos nossos gestos, através do nosso pensamento. Então aqui cabe a nós uma pergunta: você que é esposa, você tem visto Cristo no seu marido? E você que é esposo, tem visto Cristo na sua esposa? Como podemos ver Cristo uns nos outros? Pela maneira de falar, pelo nosso trato, pelo nosso cuidado, pela nossa amabilidade, pelo nosso cuidado, entende, irmãos? E pela nossa busca do Senhor, pedindo que Ele então venha conduzir o nosso lar, as nossas vidas, para que tenhamos sabedoria para educar os nossos filhos no caminho. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Um outro detalhe muito importante que precisamos para esses dias do fim, irmãos, é de visão espiritual. Provérbios vai dizer que sem visão o povo perece. Nós precisamos de visão em todas as áreas da nossa vida. A primeira começa em Cristo, visão espiritual. Paulo ora aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, sabedoria e revelação da parte do Senhor para conhecer o Filho através da sua palavra. Quando nós oramos dessa forma e desejamos isso, quando nós abrirmos as Escrituras, o Espírito Santo vai agir em nós, vai trazer luz sobre as Escrituras, vai lançar luz sobre a nossa mente e nós vamos ter um entendimento espiritual. Irmãos, ninguém mais vai te enganar. Eu falo isso, irmãos, porque a gente atende muitas pessoas machucadas com religião, na mão de muitos pastores picaretas, que estão aí somente querendo o seu bem material, o seu profissionalismo. Irmãos, ministério pastoral é apenas uma função e nada mais do que isso, entende, irmãos? Então, a gente percebe hoje que, por culpa daqueles que frequentam mesmo, coloca o pastor num lugar que ele nunca deveria estar, exaltando o pastor. Falamos hoje pela manhã, sobre, em muitas comunidades, quando
O líder lá entra na igreja, muitos aplausos, né? Está ovacionando o homem. A centralidade da igreja é Cristo. Irmãos, temos que prostrar em adoração diante do Senhor, reconhecer quem Ele é. Ele é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Isso é maravilhoso para cada um de nós. Então, irmãos, o trono de Deus, hoje, aqui nós lemos que João viu o grande trono branco, visão espiritual. Então, não é apenas visão espiritual de Cristo, mas visão espiritual em todas as áreas da sua vida, seja no seu trabalho, seja no seu lar. Se você não tiver uma visão espiritual, uma visão no seu trabalho, irmãos, você realmente não vai prosperar ali no seu trabalho. O que é uma visão espiritual? De repente, na minha área comercial, é estar olhando para onde ninguém está olhando, e ser uma pessoa criativa. O nosso Deus e Pai não é o Deus criador de todas as coisas? E nós não somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus? Claro, os seus filhos, no mínimo, devem ser pessoas criativas. Mas o que está acontecendo hoje? O sistema está exercendo um poder sobre a mente das pessoas. O celular está cativando a mente das pessoas, está fazendo uma destruição na mente das pessoas e elas estão emburrecidas. Agora, quando a pessoa começa a ler as Escrituras, ler livros sobre os acontecimentos, é uma pessoa inteligente e sábia, uma pessoa que é dedicada. Essa pessoa está preparada, e quando você estiver preparado, as oportunidades surgirão na sua vida. Entende, irmãos? Isso é maravilhoso. Então, visão espiritual do Senhor, visão espiritual em tudo aquilo que a gente vai fazer. Porque sem a visão, nós podemos estar colocando a nossa cabeça numa forca ou numa guilhotina, ou ser dirigido pela mente de outras pessoas. Isso é tão terrível, irmãos. Então, nós somos um povo de olhos abertos, que contemplamos o Senhor e dependemos do Senhor. A palavra fala no Salmo 32, versículo 8, ele disse assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deve seguir ou andar, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então, o Senhor é aquele que vai nos instruir, vai nos ensinar o caminho adequado. Entende, irmãos? Porque para muitos, diz Provérbios, que há caminhos que para o homem parece justo aos seus próprios olhos, mas o seu final é caminho de morte, é caminho de perda, é caminho de tragédia, é caminho de destruição. Irmãos, olha, quando um homem ou mulher depende do Senhor, ele nunca vai errar. Deus sempre vai colocar ele em um lugar especial, ainda que ele venha sofrer muito, mas Deus é contigo. Ele prometeu isto: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui João viu um trono branco. Irmãos, o trono de Deus, na nossa geração, não é o trono branco. O trono branco é o trono de julgamento, onde Deus pronunciará a sentença aos pecadores que nunca creram no Senhor, Mas hoje, pela misericórdia e graça de Deus, nós estamos vivendo uma época do trono da graça. A graça está escancarada para todos os pecadores, mas os pecadores precisam saber que a graça de Deus está aberta a cada um deles. Entende, irmãos? Porque uma pessoa no pecado, ela pode ser uma pessoa muito boa, muito honesta, muito gentil. É uma pessoa assim que às vezes que tem uma moral ilibada, mas no seu interior ela nunca teve seu coração trocado, nunca foi substituído a velha vida pela nova vida de Cristo, uma vida de sabedoria, uma vida de retidão, uma vida de santidade, uma vida que glorifica o Senhor. Então é o trono da graça. Por que o trono da graça está aberto para nós hoje? Por causa do sangue do Cordeiro. Jesus está ainda buscando pecadores. Eu poderia citar, mas quero que vocês leiam comigo um texto aqui de Hebreus, capítulo 9. Vamos ler aqui alguns versículos. O versículo 14 de Hebreus 9. Vamos começar lendo aqui, irmãos, o versículo 12.
Presta atenção aqui, vamos ler 3 versículos desse capítulo 9 de Hebreus. Então vamos ler muito a Bíblia, irmãos. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Se nós não lermos Bíblia, não vamos aumentar a nossa fé. Fé é uma pessoa, fé é Cristo, Ele é o autor, consumador da fé. O versículo 11, ele diz assim, presta atenção. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa geração, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, quando de fato nós somos redimidos, essa redenção, ela é eterna, é uma redenção indissolúvel. Quando nós somos feitos filhos de Deus em Cristo, é filho de Deus para sempre. Ele tirou a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza que deixa nós totalmente como que desconfigurado. Você não percebe que muitas vezes acontece com você umas coisas estranhas, esquisitas, seus pensamentos, eles são, parece que no início tão revolucionários, mas você vê que esses pensamentos não agradam o Senhor? Você não vê que muitas vezes a implicância que reina em nossa vida, ela é terrível? Isso fere marido, esposa, filhos. Irmão, o ser humano é terrível. É uma natureza que a palavra fala, o homem sem Cristo, segundo Jeremias 5,28, os atos do homem ultrapassam os feitos do maligno. E tem muita gente que tem medo do diabo. O diabo é servo de Deus. Hoje se vê muito mais pregação do diabo, as pessoas ameaçando os outros para reter as pessoas dentro dos templos evangélicos, ameaçando as pessoas com o diabo. O diabo já foi vencido lá na cruz. Ele não tem mais nenhum poder sobre um filho de Deus. A palavra fala em 1 João 5,18 que aquele que nasceu de Deus de novo, o guarda, aquele que nasceu de Deus o guarda, Jesus nos guarda, e o maligno não lhe toca. Foi Deus quem disse isto. Está escrito na palavra, 1 João 5, verso 18. Então nós estamos seguros em Cristo Jesus. Ele é a nossa vida. Então nós somos a menina dos olhos do nosso Pai Celestial. Então aqui, irmãos, observa agora o versículo 14, desse mesmo capítulo 9 de Hebreus. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Este precioso sangue, diz a palavra aqui, que purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Eu queria que você guardasse essa expressão aqui, quando a gente for voltar ali para os livros que serão abertos, nós vamos mostrar algumas coisas relacionadas a isso. A palavra fala que este sangue precioso, o sangue de Cristo, ele vai purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, sem a purificação do sangue de Cristo em nós, todas as nossas obras, elas são mortas, para não dizer, como diz 1 João, obras malignas. Tudo aquilo que nós fizemos, ou realizarmos, ou fazermos fora de Cristo, diz a Bíblia, é obras malignas. Mas é tantas obras boas que a gente faz, né? A gente ajuda os pobres, nós damos cesta básica, não é assim, irmãos? Isso não significa que seja uma boa obra se não for em Cristo, porque quando nós fazemos em Cristo, a glória vai para Ele. Eu fico tão assim triste quando eu vejo algum pastor falar para mim, não, nossa igreja nós doamos muitas cestas básicas, nós ajudamos muitos as pessoas. Para que isso? Vai falar para mim, meu Deus, quem sou eu? A Bíblia diz que o valor de uma pessoa sem Cristo, segundo Isaías 41, versículo 24, ela diz uma palavra muito dura ali. Ela diz assim, eis que sois menos do que nada. E Tiago faz uma pergunta, quem é o homem para que dele te lembres? E ele responde, nós somos como um vento, como um sopro, que logo se
esvai. Quem somos nós, irmãos? Então, como é que Deus pode amar pessoas como você e eu? Mas Ele amou, porque Ele amou. Ele é o Deus de amor. E movido pelo amor dEle, Ele morreu por você na cruz. Acho que não tem, o Senhor Jesus mesmo disse isso, lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Agora vamos ver aqui o versículo 24, desse mesmo capítulo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora, por nós, diante de Deus. Queridos, louvamos a Deus por isso, ao Senhor Jesus, porque Ele entrou no Santo dos Santos, presença de Deus, com seu precioso sangue, diante de Deus, mas por nós, para que nós então pudéssemos ter acesso a Deus o Pai. Então quando você for orar, fala Pai. Quando você for citar o nome do Pai, o Pai vai ouvir aquela tua oração, porque o sangue do Filho foi derramado. Aquele sacrifício que foi feito lá na cruz, Deus ficou satisfeito e aceita eu e você como filho no Filho. E nos tem como pessoas hoje, antes nós não éramos, mas hoje Ele nos tem como pessoas que são muito especiais. Nós somos, segundo 1 Pedro 2, versículo 9, propriedade exclusiva de Deus. Ele nos separou para Ele, para a glória dEle, irmãos. Se nós aprendêssemos a desfrutar daquilo que Ele é, Deus é o nosso Deus da alegria. O fruto do Espírito é alegria. Cristo é a nossa alegria. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Um cristão que anda de cara amarrada, de cara azeda, como aqueles cachorro pitbull, é um contrassenso. Como que pode? Cristo lhe deu a vida eterna. Ele é a tua sabedoria, é a tua vida, tua ressurreição. Nós temos acesso ao Pai a hora que nós quisermos. Irmãos, como não vamos nos alegrar? E como se não bastasse, Ele vai mais longe ainda dizendo o seguinte: na presença dEle há plenitude de alegria. Onde que vamos encontrar plenitude de alegria neste mundo, irmãos? Em canto nenhum, somente nele, somente no Pai, o Deus que é a minha grande alegria. Irmãos, você não anseia para que Cristo volte logo, para nos buscar, para estarmos diante dEle? Então, irmãos, nós vamos ficar hoje aqui analisando juntos o versículo 12 de Apocalipse 20, quando fala que abriram-se os livros, todos eles foram abertos. Agora, esses livros está relacionado a você e a mim, entende, irmãos? Mas estes livros são os registros da vida de cada homem e de cada mulher, né? Porque Deus, Ele tem um arquivo de cada homem desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Ele tem tudo escrito, tudo registrado. E nesse dia, esses livros serão abertos diante de você, porque a palavra fala que Deus vai julgar, como nós lemos lá em Apocalipse 20, vai julgar cada um de nós individualmente. Você não vai, esse tribunal, ele é inevitável, não tem como escapar dele, vai acontecer, é uma questão de tempo, né? Então, irmãos, hoje o Senhor Jesus, Ele lamenta e Ele chora por aqueles que de fato não creem. Por que Ele chora? Porque as pessoas não creem. Porque o que mais Deus pode fazer para o homem pecador? Se Ele nos amou de tal maneira na pessoa de Cristo, enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí aparecem as pessoas dizendo o seguinte: olha, o melhor de Deus vai vir para a sua vida. Isso é uma mentira, irmãos. E chega a ser até demoníaco, porque o melhor de Deus é Cristo. A palavra fala aqui, Colossenses 3,11, que Cristo é tudo em todos. Se Cristo é tudo, tudo que eu e você nós precisamos, nós vamos encontrar nessa pessoa, não em outras fontes.
Outras fontes, elas não retêm água. São cisternas rotas que não retêm água. Nele vamos encontrar a água viva, a água da vida. Então, irmãos, vamos ver aqui algo interessante. Abram comigo no Salmo 69. Vamos ler o versículo 27 e 28. Salmo 69, versículo 27 e 28. Esse salmo aqui é um salmo que fala do lamento do Messias. E se você ler esse salmo aqui com bastante cuidado, você vai descobrir porque o Senhor lamenta tanto. Porque Cristo nunca quis que ninguém fosse para o inferno. Mas por que os homens vão para o inferno? Porque deixaram de crer no Senhor Jesus. E Hebreus, ele é muito claro em dizer o seguinte, Hebreus 9, 27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, depois da sua morte. E a morte na nossa vida é iminente, você não sabe se você vai ter vida até amanhã. Quem aqui garante vida para você até amanhã? Nós não somos Deus, Ele que quem garante. Por isso que Ele fala assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Se houver amanhã, se vocês são meus filhos, eu vou trazer o cuidado meu para aquele dia. Então não fiquem ansiosos. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, porque um mínimo de ansiedade já corrói a nossa mente, já nos adoece, né? Então, vamos ver aqui, irmãos, Salmo 69, versículo 27 e 28. Pois soma-lhes iniquidade a iniquidade. Presta atenção, hoje nós estamos vivendo, conforme diz Apocalipse, continue o imundo na prática da imundícia, continue o pecador cometendo pecados e continue o santo a se santificar, para que não fique aquele, imagina, fico pensando, se Deus lhe chamar hoje para estar com Ele, mas antes vai ter um tribunal, irmãos, e Ele vai abrir os livros da sua vida e começar a ler. Será que você não vai ficar corado de vergonha pelas tuas canalices, pelas tuas safadezas? Irmãos, nós somos perversos, nós somos um povo terrível. Esses livros, nós lemos Apocalipse 20, 12, eles serão abertos. Presta atenção. Então, soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Imagina, você chegar lá, você não foi absolvido, você nunca creu no Senhor Jesus, você teve tendências religiosas, emotivas, você vivia uma vida anímica, uma vida da alma, mas nunca se preocupou em conhecer o Senhor. A morte vai te pegar, ela virá, questão de tempo. Esse teu coração que está batendo aí, essa máquina, esse órgão, cada dia que ele não tem descanso, vamos sair de férias, você não vai deixar o teu coração em casa, a tua mente em casa, você vai levar junto. E o coração está batendo. Imagina só, quantas batidas ele bate por dia, mas chega uma hora que ele vai pifar. É nessa hora você vai se apresentar diante de Deus e os livros serão abertos. Irmãos, tudo que você pensou, tudo que você falou, tudo que você fez, tudo que você disse, está registrado nesses livros. E Deus é um Deus de palavra. Ah, mas eu não creio que seja assim. Isso é problema teu, eu não escrevi Bíblia, eu tenho que pregar a verdade da palavra, não estou aqui para agradar vocês, falar a verdade da palavra. Compromisso de um filho de Deus tem que ser com a verdade dói, machuca, fere, mas cura, mas sara. Nós não podemos enganar o povo. Fomos libertos do pecado, para que vamos trazer outra mensagem para iludir as pessoas? Elas morrem, vai tudo para o inferno, vai ser cobrado de mim e daqueles que pregam. A sua vida também é um testemunho vivo aqui nas ruas da nossa cidade, no seu lar, nos seus filhos. Você é um exemplo para seus filhos? Será que teus filhos olham para você e veem a pessoa de Cristo? Sim ou não, irmãos?
Essa resposta temos que responder diante de Deus, o Pai. Tem alguém que lhe machucou e você não perdoou? Está tudo escrito lá. Mas se Deus, que é o Todo-Poderoso, se humilhou na pessoa de Jesus Cristo, Ele foi reconhecido em figura humana, Ele se humilhou até a morte, morte de cruz, para perdoar eu e você, que éramos umas tranqueiras, éramos um barco à deriva. Ele veio morrer por mim e por você. E Ele incluiu eu e você na sua morte, porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Mas, irmãos, Ele diz aqui agora no versículo 28, sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registros com os justos. Toda pessoa que nasce neste mundo, uma criança, ela tem o nome escrito no livro da vida. Quando ela se torna uma pessoa que já tem juízo, não sei se é 11 anos de idade, não sei se é 13, não sei se é 9 anos, não sei. Aí já não consta mais no livro da vida. Então ela tem que nascer de novo para que o nome dela seja não escrito, mas inscrito e nunca mais vai ser apagado, porque a pessoa nasceu de novo. Se uma criança morrer na sua inocência, a gente vê hoje em dia, lá em Curitiba, o carro bateu de frente com uma família e morreu crianças de 3, 4, 5 anos, elas são salvas, porque o sacrifício de Cristo garante a salvação delas, porque elas não podem responder por elas mesmas, porque são inocentes, mas começou a pegar consciência de certo ou errado, tem que nascer de novo. E você não precisa ensinar teus filhos a mentir. Quem que ensinou mentira para você? Ninguém, mas você é mentiroso. E tem uma tendência muito grande para mentir. E quem é mentiroso, a Bíblia diz que, João 8,44, lembra daquele texto lá? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se o pai da mentira é o Satanás, o diabo, não é aquele diabo que o homem criou não, de chifre, rabo e tridente, não é esse, é o anjo de Lúcifer que desceu, que é o demônio, que Jesus venceu na cruz. Entende, irmãos? Serão riscados para que não tenham registro com os justos. Quem são os justos? Aqueles que morreram com Cristo. A palavra fala em Romanos 5,1, sendo pois justificados mediante a fé, temos paz com Deus mediante seu Filho Jesus Cristo. Romanos 6,7 fala, aquele que está morto, morremos com Cristo, justificado está do pecado. Você já morreu com Cristo? Ah, não, eu aceitei Jesus, eu desci as águas. Queridos, não se iluda, batismo nas águas não traz salvação para ninguém. O que traz salvação para pecador é a sua inclusão em Cristo, onde ali você participou daquela morte, uma morte participativa. Um morreu por todos, logo todos morreram, 2 Coríntios 5,14. Jesus morreu por todos, mas a mesma Bíblia diz que Jesus morreu por todos, afirma que eu também morri junto com Ele. Isso é maravilhoso demais, está vendo, irmãos? Agora, abra aqui no Salmo 87, versículo de 4 a 6. Salmos 87, de 4 a 6. Ei, irmãos, aqui é maravilhoso demais. Isso aqui é uma forma de mostrar um novo nascimento lá no Antigo Testamento também. Diz assim, verso 4, porque ele está falando a igreja no futuro, a Jerusalém celestial. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia lá nasceram. E com respeito a Sião, se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. E aí a consequência é louvor. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes estão em ti, estão no Senhor. Oh, irmãos, que maravilha, irmãos. Imagina se
Será que isso é verdade na sua vida? Todas as nossas fontes estão nele, no Senhor Jesus? Ah, como precisamos disso. Agora vamos imaginar, voltar lá para Apocalipse 20, 12. Imaginar o Senhor abrindo os livros, que todos nós já morremos, e agora vamos estar diante dele, e os livros serão abertos diante de você. Cada palavra que você falou, boa ou má, está escrito lá. E sabe o que o próprio Jesus vai dizer sobre aqueles tagarelas, sobre os fofoqueiros? Fofoqueiros não é só quem faz fofoca, é quem dá ouvidos à fofoca. É o pior do que o fofoqueiro ainda. Abram comigo em Mateus, capítulo 12, 36 e 37. Mateus 12. Eu queria que você considerasse, irmãos, nós estamos lendo apenas a palavra de Deus, a Bíblia. E a Bíblia é a verdade, e Jesus está dizendo assim, presta atenção, Mateus 12, verso 36 e 37. Ah, irmãos, como é gostoso a gente passear pela palavra de Deus, pelas Escrituras, que coisa gostosa que é. Diz assim, o verso 36 do capítulo 12, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Irmãos, eu creio que você já falou, como eu também já falei muitas vezes, um monte de besteiras. Ah, como sai da nossa boca cada palavra que às vezes é assustadora. Principalmente quando você aparentemente perde o controle, quando está nervoso, não é assim? Não é assim? Será que se eu perguntasse para a tua esposa, ou para o teu marido hoje, fala-me do teu marido, fala-me da tua esposa, como é que ele é? Ele te maltrata com palavras? Eu vou parar por aqui, senão eu não vou entrar em outro assunto que não é o nosso objetivo hoje. Mas aqui, irmãos, vamos estar diante do trono, e ali a palavra está dizendo o seguinte, que toda palavra frívola é uma palavra que é dita em tagarelice, palavra sem sentido, palavra que não faz nenhuma diferença, não edifica em nada. Por isso que o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for única e boa para edificação, senão fique calado. Por que nós temos 2 ouvidos e uma boca? Mas nós nos escorregamos com a língua, porque a língua ela está num ambiente muito liso, saliva faz a gente escorregar com a língua muitas vezes, não é assim? Então, irmãos, cada palavra a pessoa vai ter que dar conta. Cada pensamento que você teve, mal ou ruim, estão escritos nesses livros. Cada atitude nossa, ou sejam boas ou ruins, estão escritas neste livro, nesses livros. Cada relacionamento que você teve, bom ou má, vai estar nesses livros. Irmãos, será que Deus, Ele mesmo, guarda todos esses registros? E se guarda, esses registros poderão ser destruídos? Não vai ser destruídos, irmãos. Está tudo relatado, tudo relatado. O Spurgeon, que é um pregador britânico, foi do século 20, final do século 19, ele disse uma coisa muito interessante. Quando ele estava sobre convencimento de pecado, ele disse assim, Spurgeon, que é foi o príncipe dos pregadores. Até hoje os livros de Spurgeon falam, edifica nós como igreja do Senhor. Ele disse uma frase assim, olha, se Deus é justo, se esse Deus for justo mesmo, Ele tem a obrigação de me condenar ao inferno. Imagina a situação que estava Spurgeon. Porque quando o Espírito viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que você é um pecador. Toda a humanidade não sabe o que é pecadora? O lugar de pecador é no inferno, não é no céu. Lá no céu vai entrar santo, vai entrar filho de Deus em Cristo, vai entrar nova criatura. Não vai entrar evangélicos, não, é santo, segue a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele habitando em nós, Ele nos faz santos,
1 Tessalonicenses 5,23 está escrito assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda dele. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Ele vai fazer em nós a santificação. Se Deus é santo, você que é filho, eu puxei em muitas características do meu pai, né? Mas aí eu nasci de novo. Agora meu Deus é meu pai, é o nosso pai, e ele é santo. Irmãos, no mínimo, cada filho de Deus é um santo em Cristo Jesus. É um santo em Cristo Jesus. Então, irmãos, Deus guarda este livro de memórias. Você sabe onde é que Deus guardou esses livros que serão abertos? Numa coisa chamada consciência, na tua consciência. Às vezes você não lembra da sua vida pregressa que você fez lá atrás e que talvez andou fazendo nesses últimos dias. Você não se lembra? Por quê? Porque está na tua consciência. É o HD de Deus. Ele colocou, quando nos fez, colocou um HD chamado consciência dentro, aqui em nós. E tudo que você faz, tudo que você fala, tudo é gravado nesse computador, nesse HD chamado consciência. Tem pessoas que andam até encurvadas, a consciência anda tão pesada que anda até encurvada, terrível, né? E aí ele vai buscar na religião, e a religião fala que você tem que aceitar Jesus, tem que ser batizado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Querido, isso é uma ilusão, um engano satânico. O diabo não quer que você conheça a verdade, ele quer que você fique iludido na tua religião, né? E nós somos craques para sermos religiosos, não é assim, irmãos? Mas vamos verificar se de fato está na nossa consciência isso. Vamos ler um texto no Antigo Testamento e no Novo, em Jeremias, capítulo 14, versículo 7. Jeremias 14, verso 7, vai mostrar aqui de uma forma tão linda, tão clara, que a questão é Jeremias 14, verso 7, que diz assim, Jeremias 14, verso 7, posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti pecamos, se multiplicaram e contra ti pecamos. Percebe aqui que tudo está gravado na nossa consciência, as nossas iniquidades testificam contra nós. Agora vamos ver um texto mais claro no Novo Testamento, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 2, Romanos capítulo 2, vamos ler aqui 2 versículos, Romanos capítulo 2, os versículos 15 e 16, vamos prestar bastante atenção nesse texto, olha só, então está escrito assim, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, coração aqui também é consciência, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Como é que nós sabemos que esses livros estão relacionados à consciência? Porque o versículo 16 vai dizer o seguinte, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Entende, irmãos? Então, o que são esses livros? A nossa consciência será aberta diante de Deus. Agora, irmãos, há tantas pessoas sinceras, mas elas estão muitas vezes erradas. Sinceras e erradas, tantas pessoas que estão vivendo um engano religioso, e por falta de conhecimento e revelação na palavra de Deus, é que o homem precisa ter uma religião para ser salvo, e ele é induzido a isso. Qualquer ser humano tem a natureza humana, desde que nasceu, se deixar isolado lá no interior da Amazonas,
ele vai querer adorar alguma coisa depois, seja lua, seja uma vaca, seja um peixe, não sei, seja cachorro, não sei o que ele vai, mas ele tem uma necessidade, ele é vazio, ele precisa de alguma coisa. E muitos acreditam, irmãos, porque aceitaram Jesus, foram batizados, são salvos. Não são salvos. Aceitar Jesus não é bíblico isto. Foi Deus quem nos aceitou, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos atraiu, foi Ele quem nos crucificou, nos fez morrer, nos deu a sua vida pela ressurreição. É aquele que crê que morreu e ressuscitou com Cristo. Senão não há meio da pessoa ser salva. Jamais vai ser, porque, irmãos, batismo nas águas, quem diz que traz salvação? Deixa eu mostrar um texto para vocês aqui. Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. Este profeta aqui traz tantas revelações de Deus para o nosso coração. Jeremias, capítulo 2, vou ler apenas o versículo 22. Eu quero aqui fazer algumas considerações sobre esse versículo. Verso 22 diz assim: Jeremias 2, 22. Pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Então vamos analisar esse versículo aqui, porque muitos creem que o batismo nas águas salva. Não salva. É o testemunho, porque eu aceitei isso. Mentira, porque tem pessoas que eu atendo aqui, irmãos, olha, pasmem, mais de 15 anos que é evangelho, que não tem certeza da salvação, nunca creram. Nunca creram. Essa palavra aqui, salitre, no hebraico significa néter. O que é néter? É soda cáustica. Ainda que você lave com salitre, seja batizado onde tem salitre, soda cáustica, não vai remover pecados. Amontois, outra palavra que aparece aqui, amontois potassa, ou seja, que é no hebraico é borit, que significa abundância de sabão. Ele diz assim: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Mas por que a nossa iniquidade permanece diante dele ainda? Porque quando o homem pecou, sabe o que Satanás fez? Abra aqui, a resposta está em Jeremias 17, versículo 1. Jeremias 17, verso 1. Veja onde está o carnegão, que é o pecado. E veja com o que ele foi escrito no teu coração. Vou ler na revista atualizada aqui, que diz assim, presta atenção, Jeremias 17, verso 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Onde é que está gravado o nosso pecado? No coração. E como vamos ser? Então vamos batizar aqui, aceitar Jesus batizar. Não, ainda que você lave com salitre, com soda cáustica, não vai ser removido. Que ele está gravado. Agora, temos uma promessa que ele trocaria o nosso coração. Ele destruiria a nossa velha vida. Como, irmãos? Pelo sangue do Cordeiro. Ele destruiria. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho, envolve coração também, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído o corpo do pecado, e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Aquele que está morto, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Mas se não morrermos com Ele, não vai viver com Ele nunca. Irmãos, nós somos talvez um povo muito privilegiado, que podemos pregar a palavra com liberdade, sem engano, sem máscara. Agora, na cruz em Cristo, Ele libertou-nos de nós mesmos, Ele nos perdoou, Ele apagou o meu e o seu pecado. Vamos rapidamente aí para Isaías 43, versículo 24, versículo 25, que diz assim, Isaías 43, versículo 25. Agora, veja que coisa interessante aqui, irmãos.
Ah, que obra maravilhosa Ele fez por nós lá naquela cruz. Ele diz assim: eu mesmo, não é outro, é o próprio Senhor, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Essa mesma verdade está lá em Hebreus 8:12, 8 versículo 2 e Hebreus 10 versículo 17. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Então, irmãos, preste atenção. Quando você crê nessa verdade, tenha certeza de uma coisa: que a cruz tratou com você, com o seu pecado. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o sangue de Jesus Cristo veio purificar a sua consciência. Quando os livros foram abertos para aqueles que creram, têm essa realidade, essa experiência com o Senhor, como é que ele vai ler? Não tem nada, é uma página em branco. Como é que nós sabemos disso? É para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia diz assim, Romanos 8:1 está escrito: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não tem nenhuma condenação, então Ele apagou da nossa consciência toda aquela nojeira que você fez, toda aquela birra que você fazia, toda a tua rabugentice e a minha também, tem que começar por mim. Ele apagou tudo, nos purificou. Ah, irmãos, e a palavra fala lá em Lucas capítulo 10 versículo 20, porque Jesus enviou de 2 a 2 70 para evangelizar, expulsar demônios. Então os discípulos expulsavam demônios e ficavam felizes, alegres. Jesus disse assim: olha, não se alegre, porque os demônios se vos submetem, mas alegrai-vos, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida do Cordeiro, e ninguém pode tirar mais, e ninguém pode apagar. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos mais uma vez, pelo tempo que passamos aqui lendo a Tua Palavra. Traga a frutificação dessa verdade em nossos corações, Pai. Aviva-nos por essa verdade, por essa palavra. Revela Teu Filho em cada um de nós. Oh, meu Pai, abençoa todos nós que ouvimos essa palavra, que ela não volta para Ti vazia, mas que ela faz aquilo que lhe apraz, que ela prospere para a qual foi designada. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.